Ai, gente, eu não acredito que ele voltou. Nossa, eu não esperava que ele fosse voltar. Ai, meu Deus, eu não acredito, ele voltou. Ai, meu Deus, olha que legal. Se focasse ia me ajudar muito, né, querida? Mas não tá focando, não tá. Ai, gente, mas pra quem não sabe... Ai, tentando focar com outro celular, coisa que não vai ajudar nada. Pra quem não sabe, esse aqui é o Garou de One Punch Man e eu adoro, é meu personagem favorito de One Punch Man. Eu só coleciono mangá de One Punch Man por causa dele. Tem os outros motivos, mas é porque eu gosto muito da obra, mas esse personagem, cara, nossa, eu amo demais esse personagem. É o meu personagem xodó, assim, que tipo, passa o tempo que for, nossa, eu amo quando ele aparece no mangá. E eu pensava que ele não ia voltar, já que o arco dele tinha terminado, né? Ai, que legal que ele voltou! Eu não li esse capítulo porque parece que saiu só em japonês, então não tá traduzido ainda pro Brasil. Mas eu tô bem empolgada, ele tá trabalhador, parece que tá CLT, né, meninas? E ai, que legal que ele voltou, meu Deus. Ai, eu adoro muito One Punch Man. Pena que o anime, assim, a primeira temporada é muito boa, mas as outras vai caindo e vai ficando bem precária. E eu acho muito injusto, porque, cara, o mangá é muito bem feito. Ela é desenhada, a obra, né, do One Punch Man é desenhada pelo Yusuke Murata. E é um dos meus mangaka, assim, artistas, né? Porque a história é feita pelo One. O Yusuke Murata, ele só desenha. E, assim, é um dos meus exemplos, assim, que eu sigo pra fazer os meus desenhos, né? E, nossa, no mangá... Aí é tão bem feitinho, pra daí no anime ser uma tristeza de se ver, assim. Eu tô muito triste que as coisas que vão se passar agora no anime vai ficar uma porcaria, mas fazer o que, né? O único jeito é só continuar pelo mangá. Ó, gente, eu sei que o anime, ele desanima muito, ele é bem revoltante, porque ele fica muito ruim nas temporadas, da segunda temporada para as outras, fica muito ruim, mas é por culpa de quem tá com os direitos, né, de transmitir, ou quem que tá sendo o cabeça lá pra escolher os estúdios de animação. Eu não sei porquê que o One Punch Man, da segunda temporada para as outras, os estúdios que estão sendo selecionados para animar tá uma porcaria, não quer dizer assim com tanta selvageria, assim, mas, né, com tanto ódio, mas é que, cara, são estúdios que não são especializados em fazer esse tipo de obra, né, que é de luta e né, que tem bastante, você precisa ter uma boa habilidade para poder, e uma boa direção para você poder dirigir bem esses episódios, né. E eu não sei por que foram escolhidos esses estúdios, porque tinha que ter escolhido o estúdio assim, que saiba trabalhar bem e saiba fazer animação bem legal. Porque, cara, é uma obra muito boa, é uma obra ainda que é popular, tem muita gente que vê, tem muita gente que gosta, então, tipo, não é uma obra que é, tipo, caída no limbo, né, que ninguém conhece, só tem uns pingo de gato ali, pingo de gato pingado, sabe, então, tipo, é uma obra assim, sabe. E, cara, é coisa que acontece no mangá que tem que estar em boas mãos no estúdio, mas eu não sei porque não funciona. E, ai... Gente, vai ler o mangá. Lê o mangá e aí tire suas conclusões, porque é muito bom. É muito bom o mangá, assim, porque é bem desenhado, as lutas, é muito legal, tipo... E é por isso que quem é fã de One Punch Man fica triste quando vê que a animação tá muito deprê, cara, dá ruim, tá muito precária, ficar revoltado porque, cara, não era pra ser assim, principalmente nesses arcos que vão vir, e que deixa muito mais preocupado, porque, cara, um estúdio que fosse, assim, um dos bons top one ia sofrer pra fazer essas animações, imagina esses estúdios que não estão preparados pra nem fazer o básico, né, de anime de luta, assim, né, de obra que precisa de movimentações.
né, fluidas. Então imagina o que vai vir aí pra frente. Eu tô bem preocupada, não queria que fosse isso. Mas aí ainda, por um momento que é um do arco onde tem o Garou ainda como foco, porque eu adoro, gente, é meu personagem favorito, não tem como. Eu amo demais esse menino. E aí eu tô muito feliz que ele voltou, meu Deus. Mas é isso, gente, só queria comentar. O Garou tá de volta. Não sei por quanto tempo, mas ele vai fazer a sua apariçãozinha. E sobre Yona, ontem eu li o segundo volume. E como eu tinha muita coisa pra fazer ontem, e o único momento que eu tive pra ler sossegada o volume foi às 11 horas da noite. Então, eu acabava dando uns cochilinhos. E aí, quando eu dava esses cochilinhos, eu tinha que reler. Tinha que reler o capítulo, né, o diálogo que eu tava lendo. E aí tava numa parte muito importante, porque tinha muita coisa que eu precisava prestar atenção pra eu entender lá pra frente, né, porque senão eu não ia entender. Aí eu falava assim, putz, eu dormia, tirava o cochilinho, daí eu já acordava e relia o capítulo. Aí eu acabei não lendo muito, nem li o capítulo inteiro, né, o capítulo 1, mas é porque eu tava muito cansada, gente. Ai, gente, eu lembro da época que eu conseguia pegar um volume e eu lia tudo numa sentada só. Hoje em dia, meu Deus, eu fico igual o Curiri. Ai, meu Deus, eu tenho que ler tudo isso. Só que é muito importante ali. Yona tem bastante diálogo, então você tem que prestar bastante atenção no que tá acontecendo naquele momento. Tá, como que começa o primeiro capítulo do segundo volume? Eles estão ainda lá naquele lugarzinho onde tem o sacerdote, né, e o Yun. Rock, ele tá dando os primeiros sinais que ele tá querendo acordar, né. O Yun fala que na parte da noite, né, ao anoitecer, os efeitos, né, porque ele tá machucado, né, ele acaba tendo uma febre, essas coisas, sabe, as reações, sabe. Então ao anoitecer ficam pior. E daí a Yona fica preocupada e acaba falando pro Yun assim, ó, salva ele. Aí o Yuna fala assim, o Yun fala assim, eu já salvei ele, tá? Calma lá, calma, abaixa a emoção aí, eu já salvei. Ele aproveita, a cada oportunidade que ele tem pra dar a patada, ele tá aproveitando. Aí ele fala assim, você nem agradeceu a gente por ter salvado vocês, tá? Aí ele aponta pro Rock e fala assim, você já agradeceu ele alguma vez por ter te salvado, por ter te ajudado? Você já agradeceu hoje? Ele fica muito assim, sabe? É uma patada seca que a Yona, coitada, tem que pedir um copo d'água pra engolir, porque é tão seco. Mas ela fica bem abalada com os tapas que, né, o choque de realidade que ele joga, né? E também pra muita coisa que ela não sabe, porque quando ela tava no reino, ela não sabia muita coisa do que acontecia ao redor dela e ainda mais por fora, né, nas outras regiões ou tudo assim, sabe? Ela não sabia nada. Ela não sabia nada. Não falavam pra ela. Pra ela era tudo era tudo perfeito. Parecia que tudo tava certo, né? Mas ao passar do tempo, depois que tudo aconteceu, ela tá percebendo que ela não sabia de nada. Ela nem sabia o motivo do porquê os sacerdotes foram expulsos, né? Porque eles tinham uma certa relevância no reino. Eles tinham santuário, essas coisas. E ela nem sabia o motivo de por que eles foram expulsos. E aí um fala assim, nossa, sabe nada, né? Porra, que princesa! É isso assim que aproveita e fala mesmo, ele não tá nem aí. E fala as coisas na lata. E aí, o que aconteceu para os sacerdotes terem sido expulsos? Eles eram considerados ali, eles tinham uma certa relevância, como eu falei, né? E eles tinham o poder, até porque eles eram considerados mensageiros de Deus, sabe? Então tinha muita coisa assim que eles traziam mensagens divinas. E eu não cheguei ainda na parte do que foi que a tal mensagem que fez fazer eles serem expulsos, mas o tio da Yona, né, que é pai do Suwon, ele acabou expulsando porque os sacerdotes, eles tinham até capacidade de conseguir tirar um rei, sabe? Então, pra ele pensava assim, um sacerdote que tem capacidade de
de botar em risco, acho que era alguma coisa assim, o poder do rei, né, essa coisa, assim, ele falou assim que, né, era melhor então tirar eles dali, né, porque ele não ia poder estar fazendo muita coisa, porque ele sabia que ia... Ele sabia que ele não ia poder estar fazendo muita coisa, porque ele sabia que o sacerdote tinha capacidade de... Falar assim, não. Então, acabou sendo expulsos. Eu preciso ver os outros capítulos para entender bem mais, bem o porquê da expulsão mesmo dos sacerdotes. Mas o que eu entendi por cima é por causa que eles tinham essa certa relevância pro reino. Então, tipo, pro tio da Iona era meio que assim, algo que poderia ser um inconveniente, né? Então o sacerdote, meu Deus, o sacerdote acaba explicando essa parte pra Iona. Acabam explicando essa parte pra Iona. E daí a Iona fica mais chocada assim, que tipo, eu não sabia de nada mesmo. E daí ela pede pro Yun explicar tudo, né? Ensinar ela tudo que ela não sabe. Porque ela quer saber. Ela quer entender tudo o que tá acontecendo, porque ela não quer ficar nas escondidas. Ela não quer ficar... ela quer reagir. Ela quer fazer as coisas. Ela quer enfrentar essa situação, tudo que tá acontecendo. Ela não quer ser uma ignorante. Ela não quer ignorar tudo, passar a vista grossa pra tudo que tá acontecendo. Ela quer reagir, ela quer proteger quem é importante pra ela. E aí... tem um momento lá que o sacerdote acaba recebendo uma mensagem de Deus. Explica, né? A Iona acaba desabafando isso pra ele, falando que ela quer viver, ela quer reagir, ela quer fazer as coisas, ela quer lutar por isso, né? Pra acabar com tudo isso que tá acontecendo, né? E aí ele acaba falando sobre a lenda que deu a origem ao reino ali, né? Lenda do dragão escarlate e os 4 dragões, alguma coisa assim. E aí ele explica, né? Ela fala sobre a lenda também. Eles acabam conversando sobre a lenda. Deixa eu só comentar com vocês de como que é a mensagem que ele recebe, né? Que é a escuridão cai sobre a terra através do sangue dos dragões. Ele revive mais uma vez, de acordo com o antigo pacto, quando os 4 dragões se reunirem, a espada e o escudo que protegem o rei acordarão. Enfim, o dragão escarlate retorna do alvorecer. Então, a lenda é uma lenda que a Iona tinha conhecimento sobre essa lenda, porque era uma lenda que o pai dela sempre contava, né? A lenda do dragão escarlate. Aí a lenda conta que é o dragão escarlate que desceu até a terra. Ele veio na versão humana, né? E ele foi o primeiro governador, né? Primeiro a governar o reino de Coca, né? E aí, o que era a ideia? Ele não tinha intenção de lutar contra os humanos. Mas no fim, né, ele acabou tendo que lutar com os humanos, porque com o tempo os humanos esqueceram sobre Deus e o coração deles se encheu de maldade. Então eles acabaram traindo ele, prendendo ele, e quando tudo isso aconteceu, os 4 dragões desceram e falaram assim, ó, acabe com esses humanos aí e volta pra gente aí. E aí o dragão escarlate, ele não queria, porque apesar de toda essa maldade que aconteceu com ele, ele não conseguia deixar de amar os humanos. Então eles dão sangue, né? E aí acaba surgindo os 4 guerreiros dragões, né? Que tem o poder dos 4 dragões. E aí um tem o poder da garra, o outro do corpo que é impossível de se ferir, o outro da perna lá, super, ultra mega forte, que eu esqueci o que era. E aí tem o dos olhos, né, que consegue enxergar tudo. Então eles acabam dando esse poder pra proteger o dragão escarlate, né. E aí a missão da Iona é encontrar esses 4 guerreiros. E foi aí que eu parei. Aí um detalhe, né, quando o sacerdote tá falando sobre isso,
o Rock fica falando assim, gente, eu não vou dar esmola. Se você tá falando tudo isso aí só pra eu pagar você, eu não vou pagar. Porque ele não acredita, né? Daí ele fica assim, ele acha que é trambicagem do sacerdote, mas não é. É tudo verdade. Bom dia, gente. Na verdade, quase boa tarde. É porque eu aproveitei esse momentinho que eu consegui pra falar com vocês, mas eu fiz algumas leituras. De Yona, eu não continuei um pouco ainda da leitura que eu tava fazendo dela, porque eu comecei a reassistir Bleach, porque Bleach é o anime favorito do Big Tree. Na verdade, eu gosto dos animes que são Big Tree, né? Que fazem parte do Big Tree, que é o One Piece, e eu gosto bastante. Eu gosto muito de Naruto, afinal foi o meu primeiro anime que eu assisti na vida, né? Não foi não, porque primeiro mesmo foi Cavaleiro do Zodíaco, mas foi o meu segundo que eu assisti. Só que Bleach, gente, quando eu assisti Bleach, cara, eu fiquei com hiperfoco em Bleach por muitos anos, então, tipo, eu tenho muito carinho pela obra. E aí eu comecei a reassistir Bleach e eu tinha ficado com muita vontade de reler Bleach, porque eu gosto do anime, apesar que foi o meu primeiro contato, né, com a obra foi através do anime. Só que tem uma coisa que me incomoda em Bleach, é que é a visão do diretor. Entendeu? O que fez a direção ali do anime, ele era muito. Ele chupava muito Rukia e Ichigo. Então, muita coisa que acontece na obra ali, ele põe de uma outra forma. Entendeu? Eu sei que quando se trata de anime, essas coisas, é uma adaptação. Só que ficou muito assim. Quando eu li o mangá, eu fiquei assim, pô, daí. Quando eu fui rever o anime, eu fiquei assim, ai, não gosto muito disso, porque é uma visão dele e ele... Por isso que tem muita gente que gosta do chip de Ichigo com Rukia por causa dessa visão que ele fez. Porque muita coisa que acontece ali é modificada por ele, entendeu? E alguns personagens que tem alguns destaques ali acabam sendo um personagem muito chato no anime. Por exemplo, quando cai muito em cima da Orihime. Eu desde o começo, quando mesmo tendo só a visão do anime, eu gostava muito da Orihime. E daí, mesmo tendo essas questões do diretor querer que tivesse muitos momentos mais de Rukia e Ichigo, os momentos que acontecem no mangá de Orihime e Ichigo, não tem como fugir, não tem como modificar, porque a relação dos dois ali é uma coisa muito sutil. É uma coisa assim, você não vai ver um Ichigo corando ou tomando umas atitudes ali, tipo, muito explícita. É muito do delicado, né? É muito mais a sutileza que você vai reparar, sabe? Como você repara desde lá dos primeiros capítulos quando você vai ler Bleach, sabe? Porque é aquela coisa que o Ichigo, ele é muito protetor com a Orihime. Ele trata a Orihime diferente das personagens femininas que tem na obra, sabe? Porque ele chama ela de Inoue, ele sempre quer proteger ela, ele sempre, tipo, ele é um personagem que quer proteger todo mundo, mas quando é a questão da Orihime, ele sempre quer proteger ela, sabe? Ele quer defender ela, tipo, é muito sutil essa aproximação e essa formação desse casal, por isso que eu sou muito fã do chip de Orihime com o Ichigo. Mas o que me incomoda muito é quando eu vou reassistir, eu gosto de reassistir por causa da nostalgia, mas o que me incomoda muito é por causa dessa visão do diretor, sabe? Não só por causa dessa questão, mas algumas coisas que acontecem ali, que eu fico assim, pô, cara, no mangá é muito mais significativo e mais profundo o negócio, sabe? Mas, né? Mas daí eu fiquei com muita vontade de reler
o mangá de Bleach, porque, cara, eu recomendo pra vocês bastante de lerem, porque apesar, além de vocês evitarem de ter os fillers, né, porque é uma coisa que até o Big Tree, né, não escapa, é os filler, então, tipo, eu recomendo muito ler o mangá de Bleach, porque eu acho muito bom. Eu acho muito bom. Não tem muita censura, sabe? Porque é o que acontecia muito na época, né? Eu acho que os três não escaparam disso, da censura. De às vezes até censurando um cigarro, coisas assim, sabe? E Bleach, ele tem a censura desde o primeiro episódio, desde a questão daquela fantasminha, sabe? Ela não é tão fofinha. Não é fofinha que eu digo assim, ela não tá com a aparência tão inteira, assim, sabe? Então muita coisa que acontece ali é modificado, é censurado. É tipo, eu gosto, amo, adoro assistir Bleach desde lá no começo. Mas eu acho que essas coisinhas acabam interferindo. E eu também tô lendo um livro, mas assim, eu não tenho ele no físico. Na verdade, eu tinha muita curiosidade de ler esse livro. Era um dos que eu tinha curiosidade, assim, bastante. E eu gosto muito de romantasia, né? Eu gosto de ler romantasia. E daí eu sempre via, assim, sempre tava nos indicados, nas pessoas que são Booktuber, BookTok, né? E aí eu lembro que tinha uma época que ele tava bem famosinho, né? E aí eu evito ler as coisas quando estão muito no hype lá, porque às vezes, né, eu acabo lendo e acabo não gostando da leitura, né, por causa do hype. Eu não sei, é porque daí o hype ele acaba dando aquela, tipo, expectativa, nossa senhora, a expectativa sobe lá em cima, e daí quando eu vou ler eu fico, sabe, ai, não sei se gostei. Aconteceu isso um pouco com a Kotar quando eu fui ler. Eu acho que eu acabei não gostando tanto, não ficando tão apegada à obra, porque eu fui ler no hype. Daí eu fiquei assim, sabe, porque daí a expectativa fica lá em cima e acaba descendo, sabe? Então, só que eu fiquei curiosa. E daí quando tava na época o hype desse livro, eu falei assim, eu vou esperar um pouco e aí depois eu vou ler pra ver se eu vou gostar. E o livro, gente, como é o nome do livro? De Sangue e Cinzas? Acho que é assim o nome do livro. Aí eu fui lá, vi algumas resenhas, e daí é aquela coisa, né? 880. Pessoas vão gostar e pessoas não vão gostar da obra. Ficou meio assim. Aí eu fico assim, não vou me agarrar a nenhuma crítica, né? Vou ler por mim mesma e ver o que eu vou achar da obra. Aí eu comecei a ler, eu tô no capítulo 8, eu li o capítulo ontem, tava meio cansada, tinha muita coisa que eu tinha feito durante o dia. Aí quando eu fui ler eu tava quase dormindo, daí era tipo uma partezinha que tava meio paradinha, sabe? E aí eu dormi um pouquinho, mas não porque era chato, mas é porque tava um pouquinho paradinho. Aí qualquer coisinha que tá muito parado, quando eu tô lendo, eu acabo pegando no sono. Mas eu achei bem interessante por enquanto, até onde eu li. Ele vai tratar de uma história assim, bem vibes lobisomem e vampiro, não sei bem, mas eu acho, pelo que eu entendi enquanto eu tava lendo, nos poucos capítulos que teve das aparição dessas criaturas, eles não falam tipo lobisomem ou vampiro, mas pelo descrever ou como eles são sedentos por sangue, né, e tem as transformações, eu entendi mais ou menos isso. Não sei se mas eles têm um nome específico para essas criaturas ali, sabe? Então, e daí os momentos, uma coisa que eu achei legal é que nos momentos que essas criaturas aparecem, eu achei legal, eu achei assim que dá uma tensão, dá um negócio assim, sabe? Um desespero ali, mas eu achei legal. Só que eu não lembro muito bem o nome das criaturas que é usado ali, mas pra mim deu-se a entender que é uma criatura que lembra lobisomem e vampiro, mas eles têm uns termos lá bem específicos que eles chamam essas criaturas. Então eu não sei se é bem isso, mas é o que eu lendo ali deu pra se entender, assim, tendo uma base de comparação do que seriam essas criaturas. Me vem na cabeça mais tipo vampiro ou lobisomens, assim, sabe? Ou aqui como na minha cidade chamam, né, de bilisomem.
Mas eu tô achando interessante os momentos, pelo menos nesse primeiro livro, eu tô gostando bastante. E o momento que tem essas aparições dessas criaturas eu acho muito louco. Eu tenho um momento assim de tensão. Então eu gostei. Daí tem um mistério, né? Sobre a personagem, que ela é conhecida como donzela, alguma coisa assim. E aí ela tá, tipo, destinada a um tipo de coisa religiosa que tem na obra, assim, sabe? Aí ela tem que andar com um véu no rosto, então, tipo, ela é, tipo, ela passa por umas regras muito rígidas lá, sabe? Ao mesmo tempo que ninguém pode tocar na donzela, tem uns caboclos lá que eu fiquei com um ranço, que eu fiquei com um nojo, assim, sabe? Ai, que ódio. E acaba, né, tocando nela, fazendo as coisas que não pode. E aí ele é meio que ele não é defendido, mas ele é meio que ele pode fazer isso porque o pai da protagonista, né, que se chama Penélope, no livro é muito usado pop, né, mas ela é Penélope, que eu lembro é Penélope, o nome dela. E daí ele tem, tipo, o pai dela, não lembro se é o pai, mas é o cara lá, que é do reino lá, que ele faz vista grossa pra esse cara. E aí eu fico assim, cara, tem um capítulo lá, que você fica aflita, querendo dar um socão nele por causa do que ele faz, sabe? E aí tem essas questão dela, né, sobre ela ser a donzela. Eu não quero falar muito, porque por se tratar de livro, eu tento evitar não falar muita coisa, mas por causa de spoiler, né? Então eu tento evitar, porque eu sou uma boca de sacola, então sem querer eu acabo falando uma coisa que pode ser um spoiler. Mas tem essa questão dela, ela é conhecida como donzela, tem a questão lá, as regras lá, tudo super rígida. E ela tem que passar por uns processos lá por causa de um rolê religioso que vai ou tá pra acontecer. E aí ela tem essa questão, ninguém pode tocar nela, ninguém pode chegar perto dela, ninguém pode ver o rosto dela, é todo um paranauê. E tem uns guarda lá que defende ela, protege ela, mas ela, tipo, apesar de acontecer tudo isso aí, ela quer poder sair também, às vezes poder, sabe, não ficar só nessas coisas rígidas, porque a coitada quase não pode fazer nada sozinha, sabe, sem ter que estar acompanhada, sem ter que, sabe, tudo tem que estar ali, sabe, ela se sente sufocada. Aí nos primeiros capítulos é importante avisar que é pra maior de 18 anos, porque tem saliência o livro, então é importante dizer. E daí ela acaba tendo um momento lá, acho que como é que é o nome do lugar, é Ponto Vermelho, não é Ponto Vermelho, mas é um lugarzinho lá, tipo um bar, onde tem as primas, né? Pra quem não sabe quem é as primas, são pessoas que fazem serviços, né? Aí aqui na minha cidade a gente chama muito de prima. E aí tem, né, as primas lá, e aí ela acaba sendo confundida por uma prima, e aí só pra, né, não dizer o termo assim, mas ela acaba sendo confundida e acaba tendo uns momentos ali meio quentes com um dos guardas que trabalha pra ela. Esqueci o nome dele, mas a gente vê a cola, mas eu acho que é Rock, alguma coisa assim, não lembro, mas é que agora que ele foi reaparecer, assim, sabe, porque ele tava meio sumido, porque tava tendo as questões que ela faz também, porque ela tem uns rolê que ela é chamada lá quando acontece alguma coisa dessas pessoas que se transformam nessas criaturas, sabe? Quando tá acontecendo algo do tipo, ela é chamada pra esses lugares. Então tava mostrando muito dessas partes aí. Apareceu o tal Senhor das Sombras pra ela também. Um cara lá que era bem próximo dela, que era um guarda, acaba morrendo. E daí, tipo, no capítulo que eu li ontem era o funeral dele. Eu não vou falar o nome pra não dar spoiler. Mas
acaba tendo, na verdade, não só a morte dele, mas acaba tendo a morte que eu lembre de uma dama de companhia também. E essas mortes são meio que preocupantes porque aconteceu perto da onde a Pop fica, né? Onde ela mora. E aí foi perto ali, dentro ainda da onde ela estava. Então, tipo, é meio preocupante por causa disso. E aí no funeral lá, acontece o funeral e tudo mais, e ela reencontra o cara que ela teve lá o caso. E daí, vamos dizer, até então, ele não sabe que ela é aquela menina que ele encontrou lá naquele barzinho, lá naquele lugarzinho que eu esqueci o nome. Mas ele não... Assim, dá sem entender, porque a gente tá ainda na visão dela. Então dá sem entender que ele não sabe que ela é ela, né? Ela evita de falar também pra ele não reconhecer ela pela voz. E aí, enquanto um dos guarda, né, que era muito... Tipo, que cuida bastante da Pop, né? Porque o que acontece, né? A Pop... Ela quer ir no funeral desse guarda porque ele era uma pessoa muito próxima a ela e era muito amigo dela, né? Então ela queria estar lá. E ele morreu protegendo ela, né? E aí, o cara lá, que eu esqueci o nome dele, do senhorzinho lá, ele não quer que... Na verdade, ela não pode, mas ela quer. Daí, enquanto acontece o funeral, né, desse cara que acabou indo de comes e bebes, ela acaba reencontrando o cara lá dos primeiros capítulos, né, que aconteceu todo aquele babado. Aí ela fica meio assim, meu Deus, e agora? O que eu faço, né, nesse momento tão louco? E aí, aonde eu parei, eles estão... Esse cara, né, ele vai proteger ela, ficar de guarda, protegendo ela, né? Na verdade tem um monte de gente ali pra defender ela, mas daí ele fica ali mais perto dela, próximo dela ali, pra que o outro cara lá que não tava querendo deixar o posto pra poder fazer as condolências, né? Pra ele poder ir lá, né? Ele não tava... Porque ele também é muito importante e ele considera a Pop ali... meio que eu senti ali lendo meio que pai e filha, sabe? Porque ele cuida muito bem dela. Só esqueci o nome dele. Mas, tipo, o que eu li nesses pouco capítulo, essa imagem da Pop com esse senhorzinho ali, eu não sei a idade dele, mas eu senti que ele é mais velho. Porque ele é o cara, né? Aí... Eu senti uma relação meio que pai e filha dos dois ali, sabe? Daí ele, tipo... Ele não quer deixar ali a guarda porque ele tem medo que alguma coisa aconteça com a Pop e ele não possa fazer nada, né? Então ele fica meio assim, a Pop fala assim, eu tô bem, né? Porque tá rodeado de guarda, ela fala, tô bem, pode ir. Mas ele fica ainda meio assim. Aí aparece esse cara, que eu não lembro bem o nome, acho que é Rock. Aí ele fala assim, ó, pode ir lá tranquilo que eu vou proteger ela. Aí o cara pergunta assim, você vai proteger? Daí ele fala assim, eu vou dar minha vida, dar a garantia. Daí o cara fala, tá bom. Ele vai, daí fica aquele climão, né? Porque ela lembra de tudo. Depois que ela escuta a voz do cara, percebe quem que é. Depois que ela dá uma olhadinha de solaio, assim, pra ver quem que é, ela percebe quem que é. Ela fica aquela coisa assim, meio... que coisa, não? Aí eu parei aí, nessa parte. Aí eu tô gostando bastante. Tipo, de todos os livros que eu li que estavam no hype... Eu acho que eu vou fazer essa mesmo. Acho que a ideia de deixar o hype baixar um pouco funciona. Porque eu fui ler os livros que eu lia no hype. Eu acho que é por causa da expectativa. Ficava tão alta. E quando eu lia eu ficava... mas não é legal, mas não é tão assim, sabe? Aí... com esse eu fiz diferente. Eu esperei o hype baixar pra eu poder ler. Então é bem difícil eu não gostar. Mas eu tô achando bem interessante. O problema é um livro de uma sequência. E eu tenho evitado um pouco pirâmides, porque, gente, já é um milagre. Com essas ressacas que eu tô tendo, já é um milagre eu conseguir ler um livro inteiro, ou um mangá inteiro. Agora, quando tem pirâmide, eu fico assim, como que eu vou fazer isso? Mas eu vou tentar, né? Eu vou tentar ver. Eu vou ler o primeiro livro, vou ver o que eu vou achar. Vou ver se eu vou querer ler os outros.
Mas por enquanto eu tô lendo o primeiro só pra ver o que eu vou achar do livro. Mas eu tô achando bem interessante, gente. Eu tô achando bem legal, assim, os mistérios que tá acontecendo, as criaturas, o suspense ali. Então, tipo, eu tô achando bem legal. E esqueci de mencionar também que uma coisa que tá me ajudando muito a, pelo menos, ter uma rotina de leitura é os sprints de leitura. Aí eu vou lá no YouTube, eu acompanho alguns canais que já fazem, e aí com isso eu acabo, sabe, tipo, eles normalmente têm 2 tempos, né? Tipo, são de 1 hora até 1 hora de leitura, aí tem um intervalo, e daí eles acabam conversando. É aquele momentinho assim de pausa para a água, que acontece igual na Copa, que dá aquele intervalinho onde a gente descansa, conversa, fala sobre outras coisas, fala sobre outras obras, ou conversa sobre o que tá acontecendo sobre o livro, e daí depois tem de novo um outro sprint, né, que é de 1 hora até outra hora, e aí depois encerra. E aí eu tô colocando no YouTube, às vezes eu não consigo acompanhar as lives, mas eu sempre gosto de rever, porque daí eu consigo ter uma rotina ali, ou até uma motivação pra conseguir ler, porque se eu não tiver nada tocando, cara, é certeza que eu vou dormir nas primeiras páginas que eu começar a ler, porque, ai, gente, é muita coisa que tem que fazer durante o dia, e aí o único momento que eu tenho é de noite, e aí eu começo a ler, e aí o corpo começa a relaxar, e aí já dá vontade de dormir. Pelo menos com o sprint de leitura, eu acabo ficando acordada, né? Porque daí tem conversa, tem sobre assuntos ali. Eu queria poder acompanhar as lives mais, mas sempre tem que, pelo menos, ficar salvo. Daí eu sempre posso voltar e poder acompanhar o que aconteceu nos sprints e poder cumprir a minha meta de leitura. Porque tá difícil, gente. Coisinha difícil. Quando tá numa ressaca literária, é difícil voltar a ler, hein? Nossa senhora, tô no tranco. E aí eu também queria comentar com vocês que eu tô com muita vontade de ler livros de romance de hóquei. Não sei porquê. Eu sempre tava nos temas de romantasia, né, que é o que eu gostava. Na verdade, sempre gostei de ler livros de fantasia. Daí, quando eu conheci os livros de romantasia, eu fiquei mais imersa nesse mundo, né. Tá tendo muita série, né, saiu uma série aí que tem um romance de hóquei, né. Acho que um que eu assisti foi o Rivalidade Ardente, que é um romance BL, né. E, nossa, eu adorei demais. Eu adorei a história. Eu gostei dos personagens, tipo, muito bom. E aí eu fiquei com aquela vontade de querer ler algum romance que envolva, né, o rolê de hóquei. Porque eu achei muito legal a temática. Aí saiu o Off Campus, que tem a ver também com essas coisas de jogadores de hóquei. E aí eu comecei a assistir. Eu tô falando muito e aí, né? Mas eu comecei a assistir esses dias. Assisti os 2 primeiros episódios. Tô achando legal. A trama é bem interessante. Bem interessante. E aí eu tô gostando. Não sei se eu vou ler os livros, porque o box tá caro ainda. Os livros separados também. Então, tipo, não sei se vou ler. Rivalidade Ardente eu fiquei curiosa pra ler também. Aí eu tô só esperando baixar um pouco o preço, mas quando baixar o preço eu tô querendo ler esses livros, a versão em livros, né? Porque quando se trata de série, eles sempre tem aquela adaptação, né? Então, fiquei curiosa, mas eu também queria ler outras obras, né, de livros que tratassem dessa parte aí de rock e essas coisas, porque eu tô bem essa vibe. Aí eu tô bem interessada em ler conseguir ver se eu acho alguns livros em conta sobre isso, ou se não eu vou ter que ir na forma mais e-book, sabe, o e-book que a gente não tem. Aí a gente procura as outras versões de e-book, sabe, aquelas versões, você sabe do que eu tô falando. Então eu tô curiosa pra baixar, porque eu tô bem nessa vibe, achei muito legal essas 2 séries que eu assisti. Eu achei, porque, tipo, tem aquela parte assim, é um esporte bem bruto, né, é um esporte bem agressivo, onde a pessoa se bate e tudo mais, e daí
tem a outra parte, né, das histórias desse jogador, que são um assunto bem mais delicado, bem mais complexo, tem todo um peso ali, sabe? Eu achei interessante. Eu não terminei ainda a série de Off Campus. Eu vou terminar, talvez eu traga pra vocês a minha resenha, mas até então eu tô achando bem interessante. Agora eu entendo porque que o povo gosta tanto daquele personagem chamado Garrett. Que, cara, amei demais esse homem. Mas é isso, gente. Por enquanto, eu acho que eu vou encerrar o vlog por aqui. Porque eu acho que ficou grandinho, porque eu gosto de falar bastante, acho que vocês perceberam. Mas por enquanto é isso, gente. Vejo vocês nos próximos vídeos, nos próximos vlogs. Bye!